Olha, agora é o seguinte, o nosso querido Luiz Negrelli, ele está aqui, né, na Prefeitura de Sorocaba, ele está ali na Prefeitura de Sorocaba porque existe uma informação importante agora. Aliás, para toda a população, principalmente aqui da nossa linda Sorocaba, a Prefeitura divulgou onde a população pode buscar ajuda, hein, Luiz? Com sintomas de dengue. O que é que você tem para falar sobre isso, essas orientações? Bom dia, Luiz Negrelli. Oi, Barazal, bom dia para você, para todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional. Exatamente, né? Diante desse aumento no número de casos aqui na cidade, a Prefeitura divulgou agora novas orientações sobre onde os pacientes da cidade devem buscar atendimento, isso de acordo com o nível de gravidade de cada sintoma da dengue, né? Orientações importantes sobre onde a população precisa ir logo que aparecerem os sintomas ou quando os sintomas estiverem mais graves. Então a gente vai explicar tudo aqui para você que está nos acompanhando sobre essa divisão, mas antes eu queria trazer aqui só a atualização com relação ao número de casos de dengue aqui na cidade. Segundo a Prefeitura, do início do ano até agora, são 3.312 casos confirmados da doença na cidade, com registro de uma morte e outras 3 que estão em investigação pelas equipes de saúde. E quando a gente olha aí num histórico dos últimos anos, eu fiz um levantamento com base no painel da dengue do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, e quando a gente olha esse início de ano na cidade, com esse total de casos, já é o maior número de casos da doença desde o surto de 2015, quando a cidade teve aí mais de 50 mil casos da doença. Então, nesse início de ano agora, 3.312 é o maior número de casos para um início de ano desde 2015. Comparando com 2015, nos 3 primeiros meses daquele ano, foram 42 mil casos da doença. Desde então, os números vinham diminuindo, mas nesse ano tem aí esse aumento do número de casos da doença, não só em Sorocaba, como no Brasil todo, com aí mais de 1.600.000 casos da doença, e por isso quem mora aqui na cidade precisa estar ciente, né, dessas informações assim que aparecerem alguns dos sintomas. Por isso nós vamos conversar ao vivo com o Dr. Alexandre Ascencio, que é médico e coordenador de atenção básica aqui da Rede de Saúde de Sorocaba. Doutor, bom dia, obrigado pela participação. Queria que o senhor começasse então esclarecendo o porquê dessa divisão. Então, é para facilitar, para poder aí ter um melhor atendimento para a população. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Exatamente isso, né? Visando amenizar o tempo de espera em algumas unidades que a gente distribuiu pela gravidade do paciente. De uma forma geral, são 4 tipos de dengues que nós temos, que no caso, pela gravidade, seria o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. O que é o grupo A? É aquela pessoa jovem que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença pré-existente, não faz nenhum tratamento. Então ele pode procurar tanto as nossas UBS, as 33 UBS, como também as unidades que estão de extensão de horário, como seria o Simos, o Hortência e também o que é do Fiore. Se ele é do grupo B, ele é um paciente que tem hipertensão arterial, tem diabetes, ele tem alguma outra doença cardíaca, alguma doença renal, alguma doença hepática. Então, esse tem que procurar tanto as unidades de pronto atendimento ou as UPHs que nós temos também, para poder agilizar e facilitar para ele, caso ele precise fazer algum exame. Com relação aos outros grupos, o grupo C e D, aí já são de acordo com uma gravidade maior da doença. Exatamente, já são internação, é nível hospitalar daí, que ele precisa ser internado daí. Falando sobre essas unidades, então, essas 3 que estão em horário estendido, como está sendo o atendimento por lá? A demanda está sendo alta? Como que é, doutor? Nessas 3 unidades, ontem eu estive passando nas 3 unidades, está bem tranquilo. Cada uma delas atender em torno de 12 pacientes, mais ou menos. No entanto, poderia atender mais, até por isso que é importante. A pessoa, se é do grupo A, procura essas unidades, ele vai ser rapidamente atendido. Nos horários que eu estive lá, não tinha nenhum paciente, isso era por volta de 8h30, 9 horas. Então, lembrando, né? Acima de tudo, né, faça uma boa hidratação em casa. A dengue, o tratamento é água, é hidratação, isso é muito importante. Precisou, procure. Está com febre, dor no corpo, decaimento, prostração, isso é muito importante. Procure algum atendimento, tanto as UBS como as unidades de pronto atendimento, que vai estar tendo o suporte adequado para que ele não venha agravar. Com relação às UBS, essas 3 que estão em horário estendido, qual que é o horário de funcionamento? Das 19 horas até as 22 horas. Certo. Barazal, você tem uma pergunta aí pra gente, pois não? Sim, Luiz. Pergunta pro médico, por gentileza. Apesar dele ter falado dos sintomas, pergunte a ele quando, se é preciso identificar, quando a pessoa tem que ir ao posto de saúde, à unidade básica, ou enfim, ao posto de atendimento, para
buscar a saúde, né? Para buscar o médico. Porque assim, tem muita gente que está ali sofrendo, está com esses sintomas e vai. Aí enfrenta uma grande fila, porque tem muita gente procurando, e aí o médico chega e fala assim, ah, tudo bem, vai para casa, toma isso, está acabado. Aí o cara fala assim, o cara sai mais pé da vida do que chegou, né? Então assim, existe uma hora exata que dá para identificar quando a pessoa que tem os sintomas pode ir ao médico? Tá certo. Doutor Barazal, nosso apresentador, perguntando sobre a questão do momento exato de ir até a unidade básica de saúde. A gente sabe que no cenário agora de aumento no número de casos, pode ter, de repente, uma superlotação. Quando a pessoa sabe, então, é o momento exato de ir até a unidade básica para receber esse atendimento? Se ele está apresentando febre, dor no corpo, decaimento, prostração, procure. Não fique em casa se automedicando. Hidrate bastante e procure uma unidade, tanto as UBS como também os pronto-atendimento. A primeira ação que você deve fazer é exatamente isso. Hidrate bastante, suco, chás, isso é muito importante, bastante líquido. Isso ajuda para que evite com que venha a se agravar o quadro de dengue nessa pessoa. Com relação aos sintomas mais leves, normalmente o que começa a aparecer de sintomas mais leves? E aí nesse momento a pessoa ainda pode ficar, espera 1, 2 dias? Qual que é a orientação? É muito variável de pessoa para pessoa, mas ele vai sentir uma prostração, um decaimento, ele vai acordar possivelmente com tontura, com uma leve dor de cabeça e gradativamente isso vai se acentuando, vai piorando. Tem faixas etárias que têm maior risco, doutor? Com certeza, os idosos com certeza é preocupante, né? Principalmente aqueles que usam vários medicamentos, né? Anticoagulante, AS, né? Então tudo isso acaba nos preocupando porque pode aumentar a incidência de sangramento, né? Na gengiva, no nariz, então isso nos preocupa bastante. Com relação ao tratamento, não existe um tratamento exato ali com medicação para esses pacientes? Como que funciona isso dentro da UBS? Ali mesmo ele já recebe o tratamento ou é encaminhado para casa? Exatamente, ele vai ser avaliado para a enfermagem, depois pelo médico, para que ele possa saber se é dengue mesmo ou se é algum outro tipo de doença. Após isso, o médico vai estar prescrevendo algum analgésico que ele possa estar usando, né? É muito importante que o médico prescreva, que ele não fique em casa se automedicando, até porque tem vários medicamentos que ele não pode estar tomando, para que não venha agravar. O médico vai estar prescrevendo alguma medicação importante para que ele possa aliviar tanto a parte dos sintomas de dor no corpo, dor de cabeça, né? A parte da febre, e a partir daí vai ser pedido alguns exames, tanto o teste rápido, que é o NS1, ou algum outro exame, caso seja necessário, ou caso importante, ele vai ser encaminhado daí. Agora, doutor, tem um ponto importante também, que é a questão assim, às vezes a pessoa foi lá, recebeu esse atendimento e voltou para casa, mas ela ainda está com a doença. Qual que é a orientação? Ela tem que ficar em casa, evitar contato com outras pessoas, pode ocorrer a transmissão? Qual que é a orientação nesse sentido? A preocupação é exatamente isso, né? Ele pode até ser um foco de transmissor, porque se outro mosquito picar ele, um pernilongo picar ele, e ele estiver com o vírus, com certeza vai transmitir para outras pessoas, né? Então é importante em casa, os cuidados com o uso de repelente, né? Os focos de onde tem a possível água, onde é a proliferação da larva, do óvulo ali do mosquito, que vai estar multiplicando cada dia mais, né? Esse cuidado em casa a gente consegue fazer de uma forma simples e rápida, evitando maiores focos em outros lugares. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Então, são detalhes importantes, né, Barazal? Nesse momento aí em que os casos estão aumentando, para que a população fique ciente, né? Isso também veio aí alguma dúvida, querendo saber mais alguma informação, tem o site da Prefeitura. Lá no nosso site também a gente vai colocar, né, todos esses detalhes, para que nesse momento, né, não haja qualquer tipo de dúvida. O principal é buscar o atendimento de forma correta, para que seja aí tudo resolvido de uma forma mais rápida, né? E não tenham evoluções mais graves da doença, né? Como eu disse, a cidade tem 3.312 casos da doença, mas esses números vêm aumentando, então realmente é um momento aí que todo mundo precisa ficar alerta, né, quando a gente fala sobre a dengue. Parece que nos últimos dias, né, Luiz, 1.000 casos registrados em Sorocaba, é bastante, muita coisa, e as pessoas precisam tomar cuidado mesmo. As orientações do médico foram importantes não só para quem mora em Sorocaba, para qualquer um, né, porque ele deu orientações ali realmente que são observações que precisam ficar atentos. É preciso sempre levar em consideração mesmo. Agora, a gente está falando do número de casos de dengue. Ô Luiz, você chegou a fazer algum tipo de levantamento para saber como é que está a situação, o avanço da doença neste ano?
Olha, Barazal, eu peguei aqui esses dados, né, do Centro lá de Vigilância Epidemiológica. Quando a gente olha aqui o início, né, desse ano até agora, como eu disse, 3.312 casos. Se a gente for olhar o ano passado inteiro, né, 2023 inteiro em Sorocaba, foram 4.670 casos o ano passado inteiro. Então, só nesses 3 primeiros meses de 2024, a gente já está quase chegando perto desse índice que foi registrado o ano passado inteiro. E nos últimos anos, os casos ficavam entre 1.000, 1.800, 1.200 casos por ano. Então, a gente está no início de ano realmente atípico, diferente, né, com relação a esses dados. E o último registro de um surto muito grande da doença foi em 2015. Quem é de Sorocaba, os moradores aqui certamente devem se lembrar, né, desse surto, quando a cidade registrou no ano inteiro de 2015 56 mil casos da doença, né? Então, quando a gente olha esses outros dados aqui, ano a ano, a gente vai vendo que nesse ano realmente a situação está diferente dos últimos anos. A gente está também aí num período de calor muito intenso, né? Então, tem todos esses cuidados que a população precisa tomar no dia a dia, dentro de casa, né, para tentar de alguma maneira frear o avanço desses casos, né? O objetivo é conter esse avanço da doença, do contágio e, pelo amor de Deus, não vamos bater esse recorde não, de 56 mil casos, que foi horrível em 2015. Luiz, tem mais alguma informação pra gente ou não? São essas as orientações, Barazal. Se você quiser, eu ia pedir para o doutor se ele pode só reforçar rapidamente para a gente essas duas principais orientações, né, doutor, com relação a esses públicos, que é uma informação importante, né? Então, de forma simples, sintomas leves e mais graves, onde a população deve ir, só para a gente reforçar. O grupo A, que é o simples, né, que é aquele que não tem nenhuma comorbidade, não tem pressão alta, não tem diabetes, ele pode ir nas UBS, nas 33 UBS, ou nessas unidades de extensão que fica até as 22 horas. Se ele é do grupo B, hipertenso, diabético, tem algum problema cardíaco, problema renal ou problema hepático, ele tem que procurar qualquer PH nosso ou pronto atendimento também. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação. Essa divisão, como o doutor disse, né, Barazal, é para facilitar, agilizar esse atendimento aqui na cidade. Volto com você. Muito bem, Luiz Negrelli. Você está aí na prefeitura, né, que eu falei. Ó, corta para um aqui para mim, o Nelson. Ele tá lá, ó, na prefeitura. Dá um tchauzinho pra gente aí, ô Luiz Negrelli. Corta lá pra ele dando tchau. Dá um tchau agora aí. Ah, tá na 2 ali? Não dá pra gente ver. Não, o tchauzinho daqui não dá pra enxergar daí, Barazal. A gente tá bem no saguão aqui, ó. Mas dá um tchau pra cá, pra direção do prédio da TV. Ah, pra câmera mesmo. Ah, tá bom. Tá bom, vai, não entendeu, mas tudo bem. Pra que lado que é o prédio? É pra lá? Pra lá? É pra lá. Você tá perdido aí na prefeitura? Aqui, mas não dá pra ver. Tá certo. Um abraço, Luiz Negrelli. Ai, meu Deus do céu, tá bom, obrigado.